Fala pessoal, no vídeo de hoje vamos falar de todos os produtos, ou a grande maioria deles, que as pessoas tinham nas suas casas lá na década de 1980, 1990, por aí. Então prepare-se aí para uma viagem pelas lembranças mais comuns e nostálgicas dessa época. Do filtro de barro, pinguim de geladeira, esses ícones domésticos, né? Transcenderam as gerações, se tornaram símbolos aí de uma época marcada pela simplicidade. Itens, por exemplo, como esse aqui, ó. Lembra? Vamos falar dele lá na frente. Bora! Tô aqui. Se você tá aí, eu agradeço. Primeiro de tudo, a maioria das residências eram casas, né? Naquela época, ou de rua ou de vila. Apartamentos eram mais difíceis. Tinha, mas nem tanto quanto hoje, né? Hoje, basicamente, aí, a grande maioria das residências é vertical, né? Naquela época, não. Beleza, vamos começar então pelo quintal, né? No quintal, normalmente, quando a gente chegava aí na casa de alguém, tinha sempre lá um portão, uma campainha, e dali de fora mesmo a gente já via uma torneirinha com uma borracha cheia de furo, que era usada para fazer a lavagem do quintal, da calçada, né? Além disso, né, tinha o piso. Esse piso normalmente era ou vermelhão ou um piso de caquinhos, né? Além disso, cadeiras espreguiçadeiras de fio de plástico, cadeira de balanço e, lógico, sempre tinha um carrinho no cantinho esperando a hora da feira para garantir os legumes, verduras e frutas da semana. Bom, passando aí do quintal, a gente vai para a cozinha. Na cozinha, normalmente tinha uma decoração florida, né? Aqueles azulejos antigos, que ou eram brancos ou azuis, né? Naquela época era muito comum essas cores. Bom, ainda na cozinha, tínhamos as geladeiras, normalmente elas eram ou marrom ou azul, né? E começava a dar choque em todo mundo depois de um determinado tempo. Com certeza, alguém que está vendo esse vídeo aí, lembra de ter tomado choque na geladeira. Fala aí nos comentários se você tomou choque na geladeira naquela época e já vai deixando seu like, compartilhando esse vídeo, se inscrevendo no canal, se ainda não é inscrito, para dar uma ajuda para a gente, que isso com certeza faz com que o canal cresça. Continuando ainda na cozinha, em cima da geladeira, aquele pinguim maravilhoso, era de praxe, quase toda geladeira tinha um pinguim em cima. Na porta dessa geladeira, um monte de imãs de frutas ou bichinhos que eram com certeza de muito bom gosto. Bom, continuando, dentro dessa geladeira, né, abrindo essa porta aí, nós tínhamos com certeza alguns itens que eram simplesmente certos. Por exemplo, a jarra em formato de abacaxi, jarra de suco, né? Essa era certa. Quase toda geladeira tinha isso daí, ou se não tivesse na geladeira com suco, estava em algum armário guardado. Mas que tinha essa jarra, tinha. Né? Bom, suporte para saco de leite, que antigamente, para quem não sabe, o leite era vendido num saco de plástico. E esse suporte aí, todo mundo tinha também. Continuando aí nessa geladeira, tínhamos aí também, que era praticamente certo, as garrafas d'água, e essas garrafas ou eram de vidro ou eram de plástico. No caso do plástico, normalmente era essa da imagem aí, o plásticozinho verde, e o de vidro com uma tampinha colorida aí, para ficar bem bonito. Era quase certo que todo mundo tinha esse tipo de item dentro da geladeira. E essa água que enchia essas garrafas aí, com certeza vinham de um filtro de barro. Ainda na cozinha temos o fogão. Esse fogão normalmente era um fogão que tinha mais abas laterais, parecia que ia voar, e normalmente ele era ou vermelho ou azul. Eram as cores mais pedidas aí da época. E também tínhamos o armário, nesse caso aí está combinando com o fogão, também um armário azul. Outra coisa que era certo eram os panos de prato no fogão e também aquela capinha bonitinha de crochê para o botijão de gás. Bom, eu sinceramente acho que deveria ser tipo essa capinha do botijão, alguma forma de lei da época, porque todo mundo tinha.
né? E será que essa capinha era para proteger de explosão ou vazamento? Tá aí uma pergunta interessante, né? Porque era simplesmente certo do botijão ter essa capinha. Poderia até então ser um item de segurança. Bom, beleza, continuando. O puxa-saco também muita gente usava, que era para deixar lá, né, guardadinho lá os sacos lá dentro, você só ia ali tirando. E já falei dele, mas agora vem aí a imagem, o filtro de barro, né? Figura simplesmente certa de estar lá na cozinha dos anos 80 e 90. Essa água aí era fresquinha, parecia até que era ligado em alguma tomada, mas não, né? O filtro de barro não era elétrico. Em cima da pia, bandeja de copos de vidro, aproveitados normalmente da geleia de mocotó ou requeijão, ou para aqueles mais chiques, com um pouquinho mais de poder aquisitivo, tinha os copos de vidro bico de jaca. Esses copos eram muito utilizados nas festinhas de aniversário, né? Bom, para quem era mais chique ainda tínhamos aí os Duralex, que nessa época eram figuras assim extremamente presentes nas cozinhas de quem tinha também um poder aquisitivo um pouco maior. Bom, continuando na cozinha. Outro item que não poderia faltar na cozinha era a famosa sanduicheira de fogão. Muito utilizada na época. Não existia, né, as sanduicheiras de hoje, que você vai lá, liga na tomada e consegue fazer o misto. E essa sanduicheira era bem funcional. Não tinha erro. Bom, de decoração, em cima da mesa normalmente tinha, né, aquelas famosas frutas de plástico e aquele pega-palito de pinguim. Bom, tá dando para perceber que nessa época a galera gostava de pinguim, né? Porque tinha pinguim na geladeira, pinguim na mesa, enfim, né? Era coisas da época. E para fechar aí a cozinha, faltou falar daquela cortina de pia, que também era muito utilizada, né? Para esconder o que tinha embaixo da pia lá e também para decorar. Até porque ficava mesmo uma beleza, né? Olha aí que você vai ver que eu não estou mentindo. Oh, meu Deus! Beleza, continuando aí essa nossa viagem, vamos agora para a sala, onde o piso da sala normalmente ou era de carpete, que era uma maravilha para quem tinha alergia, né? Não parava de espirrar, ou de taco. E esse taco também era complicado, porque na maioria das vezes soltava um daqui, outro dali, e para tropeçar e cair também era uma beleza. Mas quando ele estava arrumadinho, bonitinho, era bem bacana. Beleza? Bom, na sala também tínhamos, e agora falando também de quem tinha um poder aquisitivo maior, tínhamos o telefone. Era um item de luxo, e nas décadas de 70 e 80, só quem tinha grana é que tinha telefone. E esse telefone, basicamente, era um modelo de disco. Tinha telefone de disco e tinha telefone de tecla, mas o de tecla veio depois e também era raro. Não era fácil aí de achar um telefone de tecla, não, pelo menos aí nos anos 70 e 80. Bom, a título de curiosidade, o primeiro telefone do país, né, para curiosidade aí, entra mais também a cultura, foi instalado poucos meses depois da apresentação mundial dessa inovação, que aconteceu na Filadélfia em 1876. Em 1877, Pedro II não via a hora de ligar para sua crush, Teresa Cristina, e por isso mandou instalar o aparelho do futuro, né, em sua residência, o Palácio Imperial de São Cristóvão, hoje Museu Nacional do Rio de Janeiro, ou, infelizmente, o que sobrou dele. Bom, além do telefone, tínhamos também estantes na sala. Muitas vezes nessa estante tinha uma enciclopédia, vários itens de decoração, às vezes televisão e som ficavam embutidos também nessa estante. Quando o aparelho de som não estava na estante, ele era parecido com esse aí que a gente está mostrando. Também era comum encontrar aquele galinho de previsão de tempo. Esse galinho era muito interessante, porque quando ele ficava rosa, indicava que provavelmente o tempo ficaria chuvoso e ficaria mais frio. Quando ele ficava azul, provavelmente o dia permaneceria quente, sem previsão de chuvas. Era um item também bastante clássico nas residências. Além do galinho, tínhamos também as figuras de porcelana.
né, que às vezes, né, dentro da superstição de cada um, umas traziam sorte, né, outras dinheiro, enfim, dependia aí de cada um. Para fechar a sala, tínhamos também quadros na parede, ou quadros da família, ou o que eu estou mostrando aí, que era aquela figura do menininho chorando, que na verdade, olhando para ele hoje, a gente percebe que dava mais medo até, né? Mas era muito presente nos lares nessa época. Beleza, vamos sair da sala, vamos para o banheiro. No banheiro, pia, vaso, bidê sempre estavam presentes e raramente não eram da cor marrom. Essa cor era uma cor muito pedida na época, né? Aproveitando a imagem, observe algumas das marcas aí mais utilizadas naquela época. Papel higiênico, né? Shampoo, pasta de dente. Essas eram as marcas mais utilizadas da época. E também era muito comum no banheiro o tal do crochê. Os banheiros nessa época sempre tinham um crochêzinho também. Bom, falando de sabonete, estamos aí, ó, algumas das marcas da época. Tenho certeza que você está olhando aí, está lembrando de várias. Algumas existem até hoje, óbvio. E continuando aí dentro do banheiro, né? Vamos aos cosméticos, desodorantes e outras coisas muito utilizadas da época. Muito comum, né? Se o banheiro fosse banheiro de casa de adolescente, tinha sempre uma minâncora, né? Que usava para tratar as espinhas e tal. E as mulheres usavam muito Neutrox. Então era certo de ter no banheiro esses produtos aí. E desodorante avanço, né? Com certeza. Bom, beleza. Agora, essa colônia, por incrível que pareça, era uma espécie de fenômeno. Ela estava presente em quase todos os banheiros. E para quem não sabe, normalmente, né, essa colônia era da Avon. Beleza? Lembra disso? Fala aí nos comentários aí, coloca aí nos comentários para eu saber o que vocês estão imaginando e relembrando aí aproveitando esse vídeo. Bom, terminamos o banheiro, vamos aí para o quarto. No quarto tinha sempre um tapete de fuxico. Se fosse quarto de menina, tinha uma penteadeira e mais alguns itens aí que eram certos de ter, relacionados aí a perfumes, né? Perfumes, alguma fragrância. Caixinha de música com bailarina era certo também. E quero ver se você vai lembrar desse aí, né? Esse daí é muito das antigas, né? Do fundo do baú. Lembra disso? Monóculo. Para quem não conhece, era utilizado para observar as fotos que ficavam lá dentro direitinho e você olhava pelo buraquinho do monóculo. Bom, outra coisa era coxa de retalho para dormir, era certo, ou um cobertorzinho Paraíba, também muito, muito utilizado na época. Bom, no criadinho do lado da cama sempre tinha um rádio relógio para te acordar para ir trabalhar ou algum compromisso. E naquela época era certo, o rádio relógio era mais ou menos nesse feitio aí da imagem. Terminamos o quarto, agora eu vou falar aqui que vai bater uma saudade grande. Alguns itens avulsos assim, né, que poderiam às vezes estar no quarto, poderiam às vezes estar na sala, no quintal, enfim. Que eram, né, uma máquina de costura Singer. Eu mesmo lembro da minha mãe costurando nessa máquina, ou uma máquina muito parecida, lembro que era Singer também. Enceradeira, para quem tinha lá também um poder aquisitivo um pouco melhor, né? E ferro de passar, esse ferro de passar especificamente, que também existe até hoje, mas no passado ele era certo de ter, porque todo mundo usava esse ferro e gostava muito. Bom, é isso. Espero que você tenha curtido, tenha se lembrado aí bastante do passado. Põe aí nos comentários aí o que você achou, dá alguma sugestão, comenta se você lembrou bastante aí de quais itens. E já, novamente, eu peço, compartilhe esse vídeo, se inscreva no canal se não for inscrito. E vou ficando por aqui, até o próximo vídeo.